Peço que os irmãos abram a Bíblia comigo aí, no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 45. No meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Qual que é o... 45. Aqui na minha Bíblia, olha o título aqui que está antes do início, ó. Ciro é usado por Deus como rei. Quem era o Ciro? O Ciro era o rei da Pérsia. Ele conquistou a Babilônia e libertou os judeus do cativeiro, permitindo que eles voltassem para Jerusalém. E o que Deus fez? Ele era judeu? Não era. Ciro era o rei da Pérsia. E Deus olhou, como ele faz hoje, para o coração. Ele olha para o meu coração, olha para o seu. Ele olhou para o coração do Ciro e ele usou o Ciro. Uma pessoa lá, o rei da Pérsia, Deus usou ele, ó. No versículo 28 do capítulo 44, olha o que Deus disse sobre o Ciro. Ó, eis que digo acerca de Ciro, ele é o meu pastor, e realizará tudo o que me agrada. Ele ordenará acerca da cidade de Jerusalém. Tu serás reedificada. E quanto ao templo, eis que os teus alicerces sejam lançados. Então Deus, o próprio Deus aqui, através do profeta Isaías, olha o que ele falou sobre o Ciro. Um homem que não era judeu, não era do meio do povo de Deus. Deus usou ele como rei aqui. Primeiro, conquistou a Babilônia. A Babilônia caiu diante do exército de Ciro. Em seguida, ele libertou o povo de Deus do cativeiro, permitiu que eles voltassem para Jerusalém, que estava destruída, e permitiu que eles levassem tudo o que foi saqueado do templo da cidade lá de Jerusalém, quando ela foi invadida por Nabucodonosor. Os outros reis, quando conquistavam algum lugar assim, eles faziam o quê? Eles impunham para aquele povo que eles iam ser agora escravizados, eles iam servir ao rei que conquistou, né? Ele não. Ele conquistou a Babilônia, liberou o povo de Deus, mandou voltar para casa. Ó, e pode levar tudo que eles saquearam do templo de Jerusalém, da cidade, tudo que é consagrado a Deus, vocês podem levar de volta. E a cidade vai ser reedificada e o templo vai ser reconstruído. Então, Deus olhou para o Ciro e viu nele o quê? Um grande líder. Deus olhou no meio do povo dele. O povo dele estava lá como escravo, né? Na Babilônia. E assim, muita gente prega que eles estavam lá como escravos, mas eles estavam no exílio. Lá eles construíram casas, eles estavam vivendo lá debaixo das ordens da Babilônia. Eles não estavam escravos como eles estavam no Egito. Agora, então Deus olhou no meio do povo e não achou alguém que ele pudesse levantar para fazer o que o Ciro fez. Então ele olhou para o coração do Ciro, usou o Ciro. Como eu disse no início, ele olha para o meu coração, para o seu coração, para ver se nós estamos aptos a ser usados por ele no momento que é necessário. Então, ele viu aqui no Ciro um grande líder. Ele viu, através desse homem, através da liderança dele, eu vou levar meu povo de volta, eu vou conquistar, eu vou derrubar a Babilônia. No meio do meu povo não tem ninguém apto para isso, eu vou usar o Ciro. Se ele olhar para mim, olhar para você e ver que nós não estamos aptos para determinada obra que ele quer fazer através da gente, ele vai dar um jeito. A obra de Deus vai acontecer. Ele vai fazer, ele vai levantar pessoas. Aqui ele levantou um capitão do exército do rei da Pérsia. Amém? Então agora
no versículo 1 do capítulo 45, ó, diz assim: Assim, pois, diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu controlo com firmeza, para subjugar nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas, de tal maneira que estas não possam ficar trancadas. Então aqui, ó, no lugar do Ciro agora, coloca o seu nome. Agora eu vou ler de novo, você interpreta no lugar do Ciro o seu nome, ó. Assim diz o Senhor ao seu ungido, vou falar no meu caso aqui, ao Márcio, cuja mão direita, o próprio Deus, ó, eu controlo com firmeza para subjugar nações e desarmar reis. O que é subjugar? Submeter pela força, dominar. Então, ó, eu controlo com firmeza, sua mão direita, né? Para subjugar nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas, de tal maneira que estas não possam ficar trancadas. Ou seja, esse reis, desarmar reis que ele está dizendo aqui para nós hoje, é o nosso opositor, nosso adversário. Quem que é? Satanás, né? Lembra bem do que nós vimos ontem, do que nós assistimos ontem lá. Então, ó, ele está dizendo, ó, eu controlo com firmeza sua mão direita para subjugar nações e desarmar reis. Ele vai usar o Márcio, ele vai usar o Everton, ele vai usar o Alex, ele vai usar a Bia, ele vai usar quem estiver apto, amém? Então ele está dizendo aqui, ó, que é ele próprio que controla nossa mão direita, desde que a gente esteja apto. Para quê? Para desarmar reis, subjugar nações, nações que se levantam contra a gente, para abrir diante dele as portas, de tal maneira que estas não possam ficar trancadas. A Bíblia não diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha? A porta que Deus abriu para mim, a porta que Deus abriu para você, pode ser Satanás, pode ser o adversário que for, pode ser pessoas aqui do mundo, que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, que usam pessoas, né? Não importa quem seja que se levante para tentar fechar a porta que Deus abriu para você, ela não vai permanecer fechada. Momentaneamente, ela até pode se fechar. Amém? Mas Deus já te deu a estratégia, é Ele que controla a sua mão direita. Então a porta que Ele abriu para você não vai se fechar. Aparentemente, de repente, alguém chega lá e fecha. Se você estiver apto para Deus te usar, na força da sua mão direita, que é Ele que controla, a porta vai se abrir, ela não vai permanecer trancada. Não tem como. Amém? Olha o que ele diz. Aqui ele está falando para o Ciro, né? Só que é para nós hoje, ele está falando para mim e para você, ó. Eu mesmo irei adiante de ti e aplanarei todo lugar acidentado. Arrombarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Olha, ele mesmo vai adiante, ele vai na frente. Aplanarei todo lugar acidentado, não importa se o seu caminho, se a sua caminhada em direção à bênção que Deus preparou para você, a porta que Ele abriu, está sendo turbulenta, está sendo um lugar acidentado, uma estrada acidentada, não importa. Ele está dizendo que Ele vai na frente e aplanando o lugar acidentado, ó. E arrombarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Deus está na frente, não importa quem se levante, não importa quem feche a porta. Se Deus está na frente, Deus está te conduzindo, Ele está preparando o seu caminho e Ele está arrebentando tudo que tem pela frente. Amém? Então, mantenha a sua posição em Cristo. A partir do momento que a gente reconhece a nossa posição em Cristo, ninguém pode se levantar contra a gente. Nem demônio, nem principado, nem potestade, nem pessoa nenhuma desse mundo. Amém? Aí olha a promessa aqui, ó, que Ele faz para mim e para você. Dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas, a fim de que saibais que eu sou o Senhor, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Amém? Dá um glória a Deus aí. Vou ler de novo, ó. Promessa para mim, promessa para você. Dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas,
a fim de que saibas que eu sou o Senhor, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Foi por causa do meu servo Jacó, por causa de Israel, o meu escolhido, que eu te convoquei pelo teu nome, e te concedo um título de grande honra, embora tu não reconheças quem sou. Lembrando que ele estava falando aqui para o Ciro, que não era judeu. Então no final aqui ele está dizendo, ó, embora tu não reconheças quem sou. Talvez tenha alguém aqui que ainda não viu o agir de Deus na sua vida. Talvez você não viu o que Deus pode fazer na sua vida ainda. Talvez você ainda não se lançou. Talvez Deus te visitou, mas você não se lançou nos braços dele. Não tem como, depois da conversão, depois de todo o processo que Deus faz, não tem como a gente viver da maneira que a gente vivia. Tem que ter mudança. Amém? Só que para isso, como ele está dizendo aqui, ó, embora tu não reconheças quem sou. Ele estava falando para o Ciro. Ciro, você não é do meio do meu povo, eu estou te levantando agora, eu vou te usar para libertar o meu povo. Diante do seu exército, a Babilônia vai cair, que era o maior exército, o rei mais poderoso da época. Mas tem alguém que pode se colocar diante do ungido de Deus? Deus pegou o Ciro, levantou e falou para ele, vai, o exército do rei da Babilônia vai cair diante de você. E caiu. Só que ele disse assim, ó, embora tu não reconheças quem sou, eu vou fazer grandes coisas através de você. Ele disse aqui, ó, eu vou te dar tesouros ocultos e riquezas escondidas, a fim de que saibas que eu sou o Senhor, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Aí ele termina falando assim, ó, eu vou fazer tudo isso, embora você não reconheça quem sou. O Ciro não teve uma experiência com Deus. Deus levantou ele aqui e usou ele. Mas ele não teve a experiência que você teve com Deus. Então, se ainda está acontecendo algo aí na sua vida, se você ainda está com dúvida de que Deus pode fazer na sua vida, você tem que se lançar. Tem que se lançar nos braços dele. Amém? Eu não sei se eu já contei aqui, eu estive numa igreja, uma época, fui fazer um culto especial lá com o pastor, que era pastor da igreja que eu congregava na época. Chegamos lá, o altar era dessa altura aqui, ó. Eu chegava de frente dele assim, ele era mais alto do que o celular. E ele tinha uma filhinha, 2 anos e meio mais ou menos. Hoje já está uma moça. Aí ela chama Eduarda, ele falava de Duda, chamava ela de Duda. Ele foi dar um exemplo de se lançar nos braços de Deus. Ele desceu lá embaixo, pegou a filhinha dele pela mão, levou ela lá em cima e falou para ela, ó, vai lá no fundo do altar. Ele desceu novamente, ele ficou uns 2 metros longe assim do altar. Ele estava falando, ele estava dando exemplo, depois ele falou assim, pode vir, Duda. Ele pôs o microfone no bolso assim, ó. Ela saiu correndo de onde ela estava. Ela não olhou para a altura do altar ali. Ela saiu correndo e se jogou. Por quê? Porque ela tinha certeza que o pai dela ia pegar ela. Ela se lançou, ela não olhou, ela não deu aquela paradinha ali. Não, eu vou cair. Não. Ela veio correndo com tudo assim, se lançou nos braços dele. Sorrindo. Por quê? Ela tinha certeza, meu pai não vai me deixar cair, meu pai não vai falar para mim pular, para ele deixar eu me esborrachar no chão para me machucar. Assim é Deus comigo e com você. Ele não vai falar para você, pula, se lança e deixar você se arrebentar. Ele vai estar pronto para te amparar. Ele vai estar com tudo pronto ali. Então pode se lançar. Talvez você recebeu uma palavra, Deus te deu uma direção para você fazer alguma coisa, e até hoje você não praticou, não colocou em prática aquilo que ele falou, porque você duvida que Deus vai fazer. De repente passa assim na sua mente, eu jamais vou fazer isso aí, não vou tomar essa atitude, jamais, eu vou ser envergonhado. Lá no livro de Josué, ele fala assim, não te mandei eu, simplesmente tenha bom ânimo. Deus não mandou você fazer? Faça. Ele não vai te deixar cair, ele não vai te deixar se esborrachar lá no chão.
Se lance nos braços de Deus. Amém? Passe a ter uma intimidade com Deus. Busque mais o Senhor. Se lance nos braços dele. Talvez a sua vida ainda não deu aquela guinada que você espera por causa disso. Talvez tem gente aqui que está assim, ó. Deus já falou que vai fazer tanta coisa, mas no final Deus está falando assim, ó: eu vou fazer tudo isso que eu te falei, embora tu não reconheças quem sou. Por causa dessa dúvida que tem no seu coração, por causa desse medo que tem no seu coração, você ainda não conhece a Deus face a face. Você ainda não sabe do que Deus é capaz de fazer. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo e pensando. Então aquilo que você pediu, aquilo que você colocou diante de Deus, na visão dele é assim, ó. De repente, na sua visão, é uma coisa extraordinária, absurda. Será que Deus tem capacidade para fazer isso para mim? Deus olha aquilo assim, ó. Para Ele é um grão de areia, vamos falar assim. Mas o que precisa fazer para que isso aconteça? Você tem que se lançar. Amém? Não adianta você orar, buscar e fazer um propósito e orar todo dia, buscar a palavra e não obedecer. Deus, Ele diz assim na palavra aqui: não seja simplesmente ouvinte, seja praticante da palavra. Então, eu tenho que sair daqui sabendo o que eu vou fazer e colocar em prática. Senão eu vou vir domingo que vem, Deus vai dar outra palavra que se encaixa com aquela, e no outro domingo outra, aí você vai lá, pega o celular, abre lá, tem uma mensagem que vai bater com aquela, e as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando e as coisas não acontecem. Aquilo que você espera especificamente não acontece. Então, olha aqui, ó, vamos relembrar. Deus pegou o Ciro, que era rei da Pérsia, e está dizendo aqui, ó, Ciro é usado por Deus como rei. Rei da Pérsia foi lá, venceu o rei da Babilônia. O exército da Babilônia, que era o maior da época, caiu diante do exército de Ciro. E Deus usou ele como rei depois aqui. Ele reinou por algum tempo. Deus mandou o povo voltar para Jerusalém. Só que no final aqui, ó, embora tu não reconheças quem sou. É triste, não é? Deus chamou, usou, falou aqui que iria, ó, dar tesouros ocultos, riquezas escondidas para ele. Mesmo assim, Deus terminou falando: embora tu não reconheças quem eu sou. Então, isso não pode acontecer comigo e com você. Amém? Não pode. Mas se não teve um encontro com Cristo ainda, não teve um encontro real e verdadeiro, busque. Busque. Deus está com tudo pronto para te abençoar. Eu sempre falo isso. Está tudo pronto. A gente só tem que fazer a nossa parte. Se eu não fizer a minha parte, Deus não vai fazer por mim. Se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer por você. E também não vai mandar ninguém fazer. Tem algo que eu tenho que fazer que é só eu. A Sueli não pode fazer por mim. E nem eu por ela. Então, é só você fazer a sua parte que Deus está com tudo preparado já. Voltam 2 capítulos aí. Isaías mesmo, 43. Versículo 18. Olha o que diz aqui. Não vos lembreis dos acontecimentos passados, e nem considereis os fatos antigos. 19. Eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Amém? Ó, eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Eu estava falando aqui, ó, está tudo pronto, está tudo preparado. Deus já fez toda a parte dele. Se você tomar as atitudes que você tem que tomar, o milagre vai acontecer. Nós terminamos 2022. É a primeira Santa Ceia de 2023. O primeiro culto, né?
porque o da semana passada eu precisei cancelar por causa da chuva. Nós tivemos que vir correndo aqui, tirar tudo daqui, ó, que a chuva estava chegando aqui no começo da cadeira. Aí tem uma goteirinha ali onde o Benício tá, e entra água lá também, para cima do ventilador. Tava molhando lá, molhando ali, molhando aqui, precisei cancelar. Então nós passamos 2022 todos juntos aqui, buscando a palavra. E hoje nós estamos aqui de novo e olha o que Deus está falando. Eis que eu realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Com interrogação, ó. Não percebestes ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Ó, porém um caminho no deserto. Lá ele estava falando que ele vai na frente e vai aplanar o caminho que está acidentado, né? Aqui ele está falando que ele vai colocar um caminho no deserto. E rios no ermo. O que é ermo? Ermo é um lugar desabitado, inóspito, afastado de tudo. Então, um lugar que não tem água, um lugar inóspito. Ele está falando aqui, ó. Eu vou colocar caminho no deserto e rios no ermo. Então, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo e pensando. Ele está falando que ele vai colocar um rio num lugar inóspito. Ele vai colocar caminho no deserto. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pensando. Eu ouvi uma pessoa falar alguma vez, isso me veio agora no coração. O seu Deus é do tamanho que você imagina. Se você imaginar que o seu Deus não é capaz de fazer aquilo que você espera, ele não vai fazer. Você está limitando o poder dele. Ele é do tamanho que você imaginar. Então, se a Bíblia diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente está pedindo e pensando, ele é. Agora, se eu limitar o poder dele na minha vida, não vai acontecer. Mas ele começa aqui no 18 falando, ó. Não vos lembreis dos acontecimentos passados e nem considereis os fatos antigos. Esquece o que ficou para trás. Esquece. Amém? De repente, algo que você tentou fazer lá atrás que não deu certo. Agora você está trazendo aquilo na sua mente. Eu não vou fazer agora porque aquela vez eu fiz tal coisa e não deu certo. Deus está falando, ó. Não se lembre dos acontecimentos passados. O que aconteceu lá atrás não é para você se lembrar. E nem considere os fatos antigos. Esquece. Deixa para lá. Ó, ele está fazendo assim, ó. Eu realizo uma nova obra. Que já está para acontecer. Para quem que ele está falando isso aqui? Para mim, para você, para todos nós. Amém? Eis que eu realizo uma nova obra que já está para acontecer. Aí ele diz assim, ó. Não percebestes ainda? Se você parar e analisar, olhar ao seu redor, você vai ver que tem algo pronto, prestes a acontecer aí, e você espera tanto e não acontece. De repente você está limitando o poder de Deus na sua vida. Amém? Eu vou ler novamente aqui, ó. Porém um caminho no deserto e rios no ermo. E olha o tamanho do poder de Deus. Versículo 13 aí do 43. Ele diz assim, ó. Desde toda a eternidade eu sou. Ele não está falando que ele era. Ó, tem numa outra tradução, talvez alguém tenha aí, ó. Está dizendo assim, ó. Antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Nessa tradução está dizendo assim, ó. Desde toda a eternidade eu sou, e não há nada e nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Mas como que isso vai acontecer? Se você fizer a sua parte, se eu fizer a minha parte. Deus está falando aqui, ó. Eu realizo uma nova obra que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Então, como eu falei, ó, Deus é do tamanho que você fazer ele. Se o meu Deus, eu colocar ele como para fazer tudo aí, ele tem capacidade de tudo,
Se você falar, Deus não vai fazer isso para mim, Deus não vai fazer. Você já está decretando. Você já está limitando o poder de Deus ali. Então Deus vai falar, bom, se ele acha que eu não posso, então deixa ele fazer. Chegou até aqui, eu não vou fazer. Então, cuidado com as suas atitudes, com aquilo que você decreta sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas, né? Não limite o poder de Deus. Ó, antes que houvesse dia, eu sou. Ele não era, ele é. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pedindo e pensando. Tem algo queimando no coração de alguém aqui, ó. Faz tempo. Tem dias que você se entristece. Já teve dias que você chorou por isso e ninguém sabe, mas Deus sabe. Então, para de limitar o poder de Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Amém? Agora vai lá em Apocalipse 21. Para a gente encerrar aqui. Apocalipse, capítulo 21, lá no versículo 5. Olha o que ele diz, ó. E aquele que está sentado no trono afirmou. Quem que está sentado no trono? Deus. Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve isso. Então, ó, ele está falando para mim e para você. Pode escrever aí, ó. Pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Ó, eis que faço novas todas as coisas. E declarou-me ainda, tudo está realizado. Olha aí. Tudo está realizado. Ele não precisa fazer, ele já fez, está pronto. O que você tem pedido, tem clamado, tem buscado, está pronto. Tudo está realizado. Desde que você faça a sua parte, você vai alcançar. Ó, declarou-me ainda, tudo está realizado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir para os irmãos da maneira que Deus colocou no meu coração. Eu espero ter sido claro e objetivo. Mas olha, ele está falando firmemente aqui. Está tudo pronto já. O ano já virou. Você já buscou determinada bênção, já buscou algo de Deus e não fez, não praticou a palavra. Recebeu no coração e não colocou em prática. Nós viramos o ano, nós estamos começando 2023 e ele está falando novamente. Ó, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Está tudo pronto já. Pode escrever. Está pronto. Deus está pronto para te abençoar. Está pronto para abrir portas para você. Está pronto para ir na frente arrebentando tudo que está impedindo você de alcançar os seus objetivos. Mas Ele só espera que a gente coloque em prática aquilo que Ele tem nos ensinado. Amém? Simples assim. Simples e objetivo. É como eu chegar. Vamos dar um exemplo aqui, a Kelly, o Alex e o Benício. É a mesma coisa do Benício pedir alguma coisa para o pai dele e o pai dele impor uma condição para ele, para dar algo para ele. Vamos falar, vai começar a aula, então ele quer lá um caderno específico lá. Aí ele chega, pai, você compra tal caderno para mim? Aí o pai dele vai falar assim, ó, eu compro desde que você arrume o seu quarto todo dia. Só que aí ele fala assim, não, meu pai falou que vai comprar e não arruma o quarto todo dia. O que o pai dele vai fazer? Não vai comprar. É simples assim. Aí Deus vem na palavra, fala para mim que eu tenho que fazer. Aí eu vou lá, não, Deus falou que Ele vai fazer, que Ele vai abrir a porta para mim. Só que eu não coloco em prática o que Ele me pediu para fazer. Ele vai fazer? Não.
Ele está falando aqui, ó, está tudo pronto, está tudo preparado. Não percebestes ainda? Ele falou ali. Está tudo pronto. Então é só a gente obedecer, é só a gente praticar. Amém? Então, eu creio que Deus trouxe uma resposta para cada um nessa noite, mas tem alguém especificamente que está falando com Deus aí, que Deus respondeu claramente para você. Coloca em prática o que você tem aprendido. Como eu sempre falo, Deus trata em particular com cada um, assim como Ele tratou comigo aqui. Mas Ele trata cada um um setor diferente. Mas eu tenho no meu coração, desde o momento do início do culto, que alguém chegou aqui, orou em casa, eu não sei se hoje ou ontem, orou, Deus, eu preciso de uma resposta, eu quero essa resposta domingo, eu preciso. A sua resposta está aí. É só você fazer. Amém? Tem coisa grande para acontecer aí na sua vida, mas você tem que fazer aquilo que Deus tem recomendado para você fazer. Senão não vai acontecer, e Ele não vai fazer e não vai mandar ninguém fazer por você. A tarefa é sua, exclusivamente sua. Assim como a tarefa que Ele me deu é minha. Amém? Os irmãos entenderam? Então fique com essa palavra no seu coração. Medite mais nisso que você ouviu aqui, que Deus vai abrir algo a mais para você aí, que Ele não vai colocar na minha boca e na boca de ninguém. Ele vai abrir para você. Medita na palavra lá, ora, fala com Deus, na intimidade lá, entre você e Ele, que Deus vai mostrar para você. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, assim como o Senhor tem colocado no meu coração, eu espero, meu Deus, ter sido claro e objetivo o suficiente para conseguir transmitir para os meus irmãos da maneira que o Senhor trouxe ao meu coração para que eu fizesse. Senhor, eu te peço, meu Deus, no momento que esse meu irmão, essa minha irmã buscar mais através da palavra, através de oração, o Senhor abra para ela, meu Deus, aquilo que o Senhor tem reservado exclusivamente para cada um aqui. Meu Deus, eu creio que assim como o Senhor colocou no meu coração, que tem coisa grande para acontecer na vida dos meus irmãos aí, eu creio, meu Deus, que num futuro não muito distante tem um testemunho muito bonito para ser dado, meu Deus, que vai ser fruto dessa palavra aqui. Essa palavra o Senhor trouxe hoje para destravar, meu Deus, algo que está travado na vida dessa pessoa há algum tempo já. E como o Senhor não é Deus de confusão, Senhor, a Tua palavra, ela não volta vazia. Antes ela cumpre aquilo a que foi enviada, Senhor. Eu creio, meu Deus, que algo grande vai acontecer por esses dias, para que Teu nome seja glorificado. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse momento na Tua presença e essa palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. E você diga amém e graças a Deus. Amém?